Queridos irmãos e queridas irmãs, esse é mais um vídeo da nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado pela companhia, seja mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Nós continuamos o estudo do capítulo 6 do livro, que tem o título O Cristo Consolador. E dessa vez nós estudaremos o item O Consolador Prometido, em seus dois subitens, subitem 3 e 4. No subitem 3, nós temos a abertura do item O Consolador Prometido, a introdução ao item, com uma passagem do Evangelho de João, que está contida no capítulo 14 do Evangelho de João, versículos 15 a 17 e 26. Na sequência, nós temos o subitem 4, que é composto por 4 parágrafos que trazem os comentários de Allan Kardec a respeito dessa passagem do Evangelho de João. E nós podemos dizer que, em resumo, esses 4 parágrafos de Allan Kardec nos explicam a vinda do Consolador prometido por Jesus e a sua relação com o Espiritismo. Esse é o conteúdo desses 4 parágrafos. Bem, resta-nos então, antes de começar o estudo, falar um pouquinho sobre a ideia de continuidade entre este item e o item anterior, que tinha o título O Jugo Leve. No item anterior, nós comentamos que o próprio título do capítulo nos remete a pensar a ação espiritual em nossas vidas, a pensar que somos consolados pelo Cristo, Cristo Consolador. Temos amparo das forças espirituais, que não estamos sozinhos ou apenas entregues às nossas próprias forças aqui na Terra para enfrentar tudo que aqui nós temos que viver. No entanto, esse consolo, essa ação espiritual em nossas vidas, acontece sob a condição da observância da lei que Jesus ensinou, que é o jugo leve. Essa era a ideia do item anterior. Nesse item atual que nós estamos estudando agora, nós vemos o complemento dessa ideia, pois aqui nós conhecemos o Consolador prometido, que nos ensina e nos relembra essa lei que Jesus ensinou e que não foi totalmente compreendida. Então, agora, essa é a ideia de continuidade. Vamos então ao nosso texto, começando pela passagem do Evangelho de João, na qual o evangelista escreve: Se me amais, são palavras de Jesus, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê absolutamente, porque não o vê e absolutamente não o conhece, Mas, quanto a vós, reconhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Aqui nós temos nos grifos as partes importantes que Kardec comentará na sequência do texto. Bem, a condição da observância da lei já está aqui na abertura do texto, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Um pedido de Jesus, né? Uma ordem dele. E então ele nos diz que enviará outro Consolador. Um Consolador que ficará eternamente conosco. Portanto, não pode ser um espírito esse Consolador, pois ele teria que ficar o tempo todo ao nosso lado, e nós aprendemos pela doutrina espírita que espírito algum fica o tempo todo ao nosso lado, nem mesmo o nosso anjo da guarda. Ele tem um elo conosco, uma ligação espiritual conosco, que o permite saber o que fazemos o tempo todo, o que pensamos, o que sentimos, sem que ele precise estar necessariamente conosco, ao nosso lado. Então aqui nós descartamos a ideia de um espírito que fique eternamente conosco. Na sequência do texto, nós veremos que nós vamos conhecê-lo e que ele ficará conosco porque estará em nós. Mais uma vez, a ideia de um espírito que estará em nós
não é condizente com os ensinamentos da doutrina espírita. Portanto, um outro consolador que seja um espírito está descartado. Aqui, o objetivo desse espírito, ele virá para nos ensinar todas as coisas e recordar o que Jesus havia dito. Bem, esses são os principais pontos dessa passagem de João. Vamos ao texto de Allan Kardec agora. Nesse primeiro dos 4 parágrafos de Allan Kardec, nós vemos que aqui o codificador retoma as ideias da passagem de João. Ele nos diz que Jesus promete outro Consolador e, na sequência, nos diz o Espírito de verdade. Então, num primeiro momento, o Espírito de verdade é esse outro Consolador. O mundo ainda não conhece porque não está maduro para conhecê-lo ou para compreendê-lo, diz Allan Kardec. Isso é muito importante, não havia maturidade espiritual para que nós pudéssemos conhecê-lo. E Kardec completa dizendo que se o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde para ensinar todas as coisas, é porque Jesus não havia ensinado tudo. Se ele vem lembrar o que Jesus disse, é porque o que Jesus disse havia sido esquecido ou mal compreendido. Então aqui, mais uma vez, a função do Consolador prometido no texto, aparece muito clara no texto de Allan Kardec. Por que ele tem que vir? Porque nós esquecemos o que Jesus havia dito, porque existem ensinamentos complementares, Jesus não disse tudo, e porque nós precisamos compreender melhor aquilo que não havíamos compreendido. A parte que esquecemos precisa ser relembrada, o que nós não compreendemos precisa ser entendido, e as coisas que não foram ditas precisam então serem ditas. Vamos ao segundo parágrafo. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu, intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Esse segundo parágrafo nos mostra, portanto, aqui qual é a função do Espiritismo. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é o Consolador prometido. Ele é esse Consolador que Jesus prometeu, que, como nós comentamos anteriormente, não poderia ser um espírito, é, portanto, uma doutrina. O que caracteriza o Espiritismo como o Consolador prometido? Justamente essa característica dele poder ser interiorizado, de estar dentro de nós, de poder ser compreendido, de lançar luz sobre aquilo que ainda não havíamos compreendido e de trazer essas novas informações. Quando Kardec escreve que quem preside ao seu advento é esse Espírito de verdade, ele está nos explicando que, de fato, o Consolador prometido é uma doutrina e que há, sim, um Espírito que preside a vinda dessa doutrina à Terra e, por isso, Jesus o anunciou dessa forma. Virá o Espírito de verdade, mas o Consolador é a doutrina. É a doutrina que ele trará, é a doutrina que ele preside. Aquele que estuda e pratica essa doutrina se sentirá fortalecido, consolado, se sentirá amparado por essa consolação suprema que é prometida a todos os deserdados da terra. Para isso, nós temos que, mais uma vez, relembrando, manter em nós a observância da lei, termos olhos e ouvidos abertos para aquilo que o Espiritismo nos explica, falando sem figuras nem alegorias. Então, aqui o Espiritismo já é colocado como o Consolador prometido. Vamos ao terceiro parágrafo, que nós dividimos em 2 partes, e do qual nós vamos ler aqui apenas os grifos agora para podermos comentar. Essa primeira parte, então, que é aberta com uma bem-aventurança: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados,
referência ao capítulo anterior, né, ao capítulo 5. E uma pergunta na sequência, mas como alguém pode ser feliz por sofrer sem saber por que sofre? Ora, o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, por ser um planeta de provas e expiações. Então, aqui as duas causas de aflições na Terra. Mostra o objetivo dos sofrimentos, como vimos no capítulo passado. Essas as principais informações dessa primeira parte, então, a referência ao capítulo anterior, e o que faz o Espiritismo, como o Espiritismo age, sendo ele o Consolador prometido. Mostrando objetivos dos sofrimentos e explicando a causa das nossas aflições. Na segunda parte, nós temos que o homem compreende, então, que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que o Espiritismo lhe auxilia o adiantamento, ou melhor, perdão, gente. Sabe que o sofrimento, a aflição, lhe auxilia o adiantamento e aceita a aflição, o sofrimento, sem reclamar, sem murmurar. Assim como o trabalhador aceita o trabalho, que lhe trará salário. Agora sim, o Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, dando-lhe a ver do alto as coisas. A importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte, que é a imortalidade da alma. A perspectiva da felicidade que o espera lhe dá paciência, resignação e coragem. Então, nós temos nessa segunda parte do parágrafo o efeito que o Espiritismo causa naquele que o estuda e compreende. Então, em resumo, nós podemos dizer a respeito desse parágrafo que, ao entender a causa dos sofrimentos e sua utilidade, a pessoa que estuda o Espiritismo recebe, então, essa ajuda para construir em si a noção sobre como age a justiça divina, desenvolvendo, então, fé, visão ampliada do contexto da vida, do espírito imortal, paciência, resignação e coragem. Por isso, o Espiritismo é o Consolador prometido. Conclusão que vem no último parágrafo do item, quando Kardec escreve que, assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, assim, nós terminamos esse item e nós podemos dizer, concluindo o estudo, esse nosso presente estudo, que o Espiritismo é o Consolador prometido, pois cumpre o que Jesus prometeu para nós aqui na Terra em relação ao Consolador que viria. Portanto, o Espiritismo, sendo, como dizíamos, uma doutrina, pode estar em nós e eternamente conosco. Basta que nós nos apliquemos ao seu estudo, à sua compreensão e à aplicação daquilo que ele ensina em nossas vidas. E seremos consolados hoje, aqui mesmo na Terra, diante de nossas aflições, criando em nós mais coragem, paciência, resignação, enfim, forças para a nossa luta cotidiana de sublimação de nós mesmos. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, pela companhia em mais esse estudo. Nós queremos, como sempre, deixar o convite para a continuidade dos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo aqui no nosso canal, deixar o nosso fraterno abraço e os votos que Deus nos abençoe hoje e sempre.